Olá, boa tarde a todos aqui presentes. Hoje, nos Jovens do Canal, a gente vai entrevistar a professora Adriana Bragueta, que de forma muito honrosa aceitou o nosso convite. Então, muito obrigada, professora Adriana. Eu que Bom, agradeço. como todos sabem, a professora Adriana é muito conhecida no meio da arbitragem e ela é formada pela USP, onde também fez mestrado e doutorado, estudando muito sobre as leis aplicáveis. Atualmente é professora da FGV de São Paulo. Também foi um membro muito importante da comissão do Senado da Lei de Arbitragem na alteração dela, em 2013. Atualmente é árbitra em seu escritório e também faz parte de diversas comissões, como na Kansas CBC, na ICCA, Fiesp e na OAB de São Paulo. Então, depois de introduzir a professora Adriana, a entrevistadora sou eu, Júlia, a professora, sou estagiária aqui do escritório Valde, Antunes, Vita e Blachner Advogados, também sou ex-competidora pelo time do Mackenzie nas competições de arbitragem, e estou muito feliz de entrevistar a senhora. Prazer é meu. Passo a palavra agora para a minha colega Alice, que vai também se apresentar e já introduzir as perguntas. É uma honra estar aqui com a professora Adriana. Eu admiro muito o trabalho dela e fico muito feliz de poder fazer parte aqui do quadro dos Jovens no Canal. E, bom, eu sou Alice Miranda, também sou ex-competidora, faço competição da Camagro e fico aqui muito feliz de estar com uma das árbitras que, inclusive, arbitrou o painel da final do ano passado da Camagro. E introduzindo aqui as perguntas, inicio aqui, professora, querendo saber um pouco mais da sua trajetória na arbitragem. Nós queríamos que você compartilhasse um pouco da sua experiência, aprendizados. Ok. Bom, primeiro eu queria registrar, evidentemente, a minha satisfação, né? Muito honrada pelo convite de mais uma vez participar de um evento aqui do canal da arbitragem, que tem sido um forte fomentador do desenvolvimento da arbitragem e, sobretudo, acho que é o meu primeiro evento com os jovens do canal, mais interessante ainda. E a gente aprende muito com os jovens. Quando eu me sinto muito jovem, mas quando eu vejo vocês, com as carinhas de vocês, eu percebo que eu já não sou tão jovem assim. Bom, eu acho que numa frase, eu me sinto muito, muito privilegiada de ter tido a oportunidade de trabalhar na área que eu me apaixonei. Eu acho que quando vocês jovens, né, vocês vão trabalhar, hoje não se fala mais em 30 anos, pelo menos 40 anos. É muito tempo da vida. Vocês já querem também manter ao longo desse longo período qualidade de vida, né, um equilíbrio maior do que as gerações anteriores tiveram, o que é muito salutar. E isso também faz com que se alongue o período de trabalho, mas é muito difícil, né, a gente passar a cogitar de tantos anos de trabalho, se a gente não tem uma afeição àquele trabalho. Quando eu me formei em 1993. Não existia nem a lei de arbitragem, e eu já havia decidido que já ia fazer o meu mestrado, como fiz, comecei em 94, sobre o tema da arbitragem, né, que eu tratei um pouquinho de conflito entre lei e tratados no campo da arbitragem, sobretudo envolvendo os países do Mercosul. Não tinha, realmente, naquele momento, nenhuma utilidade prática, porque a gente não estava em vigor a lei de arbitragem. Ao tempo do encerramento do meu mestrado, sim. Naquele momento, 93, final dos anos 90,
a despeito da lei de arbitragem ter vindo em 96, mas havia um ambiente de muita incerteza, porque pendia a ação onde se pleiteava a inconstitucionalidade da lei de arbitragem, né, onde esse tema era tratado no incidente de homologação de sentença estrangeira. Naquele momento nós não trabalhávamos com arbitragem, né, apesar de ser já a minha grande paixão de estudo acadêmico. E aí, não só a mim, se vocês perguntarem para a Selma, para o Carmona, para o Pedro, João Bosco, os que estavam lá naquele momento, nós não tínhamos a menor expectativa de que o crescimento da arbitragem fosse tão vigoroso nos anos que seguiriam. Então, por isso que eu digo, né, nós surfamos uma onda. Outro dia eu vi a Maria Bethânia dizendo o seguinte: não, eu surfei os anos de ouro da música na Bahia, né? Então eu tive a felicidade de ver esse desenvolvimento. E eu acho, e vários outros, nós tivemos, no final das contas, uma grande felicidade, porque nós éramos apaixonados pelo tema, independentemente, como eu disse, dele ter uma função prática. E acabou que ele acabou ocupando 100% das nossas vidas de trabalho. O que se extrai daí, né? O primeiro aspecto. Duas coisas. Primeiro, em 93, já existia na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, pelo menos há 25 anos, a aula de arbitragem internacional. Eu tinha feito com o professor Zé Carlos de Magalhães, Selma e o Carmona haviam feito também essa aula, acho que uma década antes, ou um pouco mais, com o professor Guido Soares. O primeiro se extrai daí que, independentemente da aplicação prática desse tema naquele momento, vejam que interessante fomentar na cabeça de um aluno, primeiro se debruçar sobre temas do porvir, né? Os temas de vanguarda que seguirão ou não. De alguma forma, ele é importante. Isso para os jovens hoje que vão seguir no futuro uma vida acadêmica. Isso, foi numa aula que eu tive com o professor de Magalhães, ouvindo o tema da arbitragem, que naquele momento, eu digo isso sempre a ele, eu falei, é esse tema que eu vou estudar. Então, a primeira coisa é essa, que eu digo que, independentemente da aplicação prática, ele tem uma aplicação nas salas de aula para instigar o raciocínio do aluno. Naquele momento, era muito interessante que a arbitragem moderna, que a gente diz, por exemplo, a arbitragem CCI, já tinha 80 anos. Então, a gente ia para a CCI, aqueles poucos que foram para a CCI fazer algum curso, treinamento, já podiam ver que o Brasil estava completamente isolado, né, do desenvolvimento da arbitragem, naquele momento aí também mais centrado na Europa. E o outro aspecto que aí é uma sorte que eu tive, eu comecei com isso, é buscar, como essa vida de trabalho nossa será muito longa, tentar aliar a esse trabalho à sua grande área de prazer, né? Aonde você vai ter, em vez de ser um fardo, estudar as novas decisões, ele realmente é um interesse tão grande que ele não tem o peso do trabalho, ele é o prazer. É isso que aconteceu no início da minha vida e que acabou desaguando aí na minha ida trabalhar com o professor Luiz Olavo Batista, fui sócia dele muitos anos, e eu comecei a receber o que é natural, né? As pessoas que estão muito tempo na área começam a receber as primeiras indicações de árbitro, chega um momento em que essas indicações
também podem gerar algum conflito de interesse com os clientes daquele determinado escritório. Então, foi isso que aconteceu na minha vida. Eu advoguei 25 anos, adoro advogar, acho que podemos até evoluir nisso, um, um dos caminhos importantes para se tornar árbitro no futuro, né? A vivência na prática dos problemas. E aí, dado o momento, em razão das indicações que eu recebia como árbitra, que conflitavam com os potenciais ou clientes do escritório, eu decidi abrir minha pequena boutique, seguindo um pouquinho os passos do que o próprio professor Luiz Olavo havia feito, que foi o meu mentor. Obrigada, professora. Muito bom compartilhar e aprender com a senhora toda a sua trajetória e nesse mar de incertezas que a senhora decidiu desbravar. Qual foi o ponto mais marcante ou mais desafiador, além dessas incertezas e também desses conflitos começarem a aparecer? Tem algum momento que a senhora fala, nossa, por mais que eu tivesse paixão e amor no meu trabalho, realmente algo me fez um dia pensar e enfrentar algum grande desafio? Desafio, você diz, dentro dessa área da arbitragem ou fora, me diga? O que a senhora gostar de compartilhar com a gente. Bom, primeiro, eu acho assim que nós passamos por muitos desafios e continuaremos a passar. E eu acho, vendo com o tempo, né, e vendo as mudanças na política, tanto brasileira como na política mundial, uma certa polarização das ideologias, a gente pôde ver nos últimos anos, independentemente da predileção de alguém por um determinado partido, mas a gente pôde ver com clareza que essa polarização mundial, ela pode repercutir diretamente, às vezes, em séculos de evolução de um determinado direito, como o direito ambiental. Você imagina que o seu direito ambiental está tão evoluído e, de repente, muda o governo e, de repente, novos projetos de lei surgem e podem prejudicar décadas de desenvolvimento. Isso para dizer que eu acho que vão surgir projetos de lei relativos à arbitragem e a outras áreas do direito o tempo todo, né? Acho que faz parte. Acho que dois momentos que me parece que eu traria como marcantes nessa minha trajetória. Primeiro, logo no início, né? A lei foi de 96, em 2001 foi criado o SEBAR, né, uma ideia do João Bosco, com o professor dele, Felipe Fouchard. Ele chamou algumas pessoas, pouquíssimas pessoas que estavam na área, lá no site do SEBAR existe a ata inicial da sua fundação, e logo depois, vocês sabem bem, veio a decisão do incidente da inconstitucionalidade, né? Foi reconhecido esse laudo estrangeiro, foi dito que não havia nenhum problema na lei, e em 2002 nós ratificamos a Convenção de Nova York. Então, nós saímos de um ambiente de muita incerteza, será que essa lei vai ser considerada constitucional num país que até então foi antagonista, né, da validade da cláusula arbitral, e aí nós passamos por um cenário, por um enquadramento legal muito correto, muito adequado, porém sem nenhuma cultura. Então, também, esse momento que eu estou falando no início, de 2001, 2002, nesses primeiros anos, mal comparando com lei que não pega, né? O grande desafio era disseminar a existência da arbitragem. Era minimamente, não quero usar uma expressão com uma conotação ruim, catequizar, né?
mas as pessoas não tinham a menor informação a respeito. Então era muito difícil que o mercado da arbitragem se desenvolvesse em grande medida, né. Já havia profissionais trabalhando, mas, evidentemente, para o grande desenvolvimento da arbitragem, os novos contratos precisariam ter cláusula arbitral, câmaras precisariam se desenvolver, nós colheríamos a experiência de advogados de outros países. Então, esse momento foi crucial. Acho que todos nós que estávamos lá fizemos um trabalho imenso, milhares de palestras e reuniões e contatos com advogados, com empresas. Eu trabalhava nesse momento num escritório em- que também tem, né, que tem cujos clientes são muito internacionais. Então, para os clientes internacionais, era já muito mais fácil, porque eles já sabiam e já utilizavam a arbitragem em outros contratos, em outras jurisdições. Isso foi até fácil. Aí nós passamos, veja, Júlia e Alice, a primeiro catequise. Segundo, nós vamos precisar sentir como o judiciário, os primeiros embates que o judiciário vai ter que enfrentar com relação ao tema da arbitragem. E os primeiros embates ainda continuaram a ser, nesse momento inicial, o que se discutia mesmo a inconstitucionalidade da lei de arbitragem, né. Nós conseguimos medir, nesse momento inicial, por conta interessante ver isso, muitos acham que o incidente onde se discutiu inconstitucionalidade foi ruim, porque suspendeu talvez a eficácia da lei, não é que suspendeu a lei, né, mas ele gerou uma incerteza por, mais de 4 anos. Porém, o fato de ser uma decisão do STF, e quando nós tivemos a decisão positiva pela constitucionalidade, ela não tinha efeito vinculante, mas ela teve um efeito cascata. Todos os juízes, todos os tribunais de todos os estados começaram a fazer referência a essa decisão do STF, né, que é o SEC 5.206. E a partir daí, de um ambiente ainda com um enquadramento legal, cuja incerteza já, havia sido superada, nós já estávamos superando um risco, né, uma aplicação equivocada pelo judiciário, que também é um pilar para escolher a arbitragem, para escolher o Brasil como sede. A partir daí, paralelamente, nós fizemos um esforço muito grande para desenvolver internamente o conhecimento sobre a existência da arbitragem e suas particularidades. Não digo nem que se é melhor ou pior, mas as suas características, para ser uma opção para aquele jurisdicionado que queira, sobretudo nos contratos comerciais, né, que queira uma decisão um pouco mais rápida, que eles queira poder escolher o seu julgador. Em determinado momento, naquele momento, nos anos 2000, nós era fácil perceber também que nós fazíamos os congressos do SEBAR e a gente convidava os estrangeiros e poucos estrangeiros queriam vir para o Brasil. Você fala: "Ah, pra quê?" Eu imagino lá um suíço, vários vieram, né, mas eu falo assim: "Por que eu vou para o Brasil? Não tem menor importância, o Brasil é praticamente insignificante no mundo da arbitragem". Em determinado momento, que hoje eu não me recordaria, eu não saberia precisar, quando nós começamos a ter essa jurisprudência forte, quando começamos a ter vários casos, nas primeiras câmaras, sobretudo na Câmara Brasil-Canadá, né, que já estava muito bem instalada, chegou um ano que eu pude perceber, junto com a diretoria do SEBAR, uma mudança radical. Enquanto a gente procurava pessoas para vir ao Brasil, o interesse virou totalmente contrário. De um ano para o outro, todos os estrangeiros queriam vir para o Brasil.
explorar esse novo mercado, serem os árbitros escolhidos ou serem os advogados das grandes causas. Isso foi momentâneo. E aí, cresceu, né? Fizemos aí o maior evento de arbitragem mundial, que foi o ICA, em 2010, foi um grande sucesso no Rio de Janeiro. Eu diria que o outro momento muito marcante, e foi um momento difícil, foi no momento onde se buscou rever a lei de arbitragem em 2013, porque não era, foi útil, claro, o resultado foi útil, Júlia comentou que eu participei, mas é sempre arriscado qualquer projeto, né, qualquer projeto legislativo, você não sabe o que entra, você não sabe o que sai. Então, não era absolutamente necessário naquele momento, por uma liderança muito importante do ministro Felipe Salomão, conduziu aí um trabalho esplendoroso, e nós conseguimos, né, nós analisamos todos os aspectos da lei de arbitragem, com base na Lei Mondial Citral e no direito comparado, e nós mantivemos largamente, quase 90 e tantos por cento, a estrutura da arbitragem que já existia na Lei 9.307. Então, com alguns ajustes, algumas melhorias, tratar prescrição, resolve o problema do novo entrante nas arbitragens envolvendo questões societárias, e o grande salto mesmo, né, que foi permitir a administração pública direta e indireta de utilizar a arbitragem. Mas, até a gente ter vamos dizer, aquele desencadeamento positivo, foi muito aflitivo. Professora, realmente são muitos desafios mesmo, e eu acredito que ainda mais nós jovens temos ainda muito mais. E seguindo ainda com relação a essa questão de desafios, como a senhora enxerga o futuro da arbitragem no Brasil? Acredita que os legisladores estão preparados para legislar na arbitragem? Se há possibilidade, em questões com relação às questões políticas, os interesses privados, de encontrarem, quem sabe, um equilíbrio ou não? Bom, eu vejo o cenário, por mais que ainda haja, né, vocês estão acompanhando bem, um ou outro projeto de lei, que às vezes ele é técnico, ou até realmente equivocado, né, feito de uma maneira prejudica o próprio Instituto da Arbitragem. A minha percepção, ela é positiva, porque a cultura está absolutamente estabelecida, e isso não é possível mais você tirar essa cultura e o empoderamento do empresariado, de saber que ele tem alternativa, né, que ele tem autonomia para usar métodos alternativos ao judiciário. Então, eu acho que o que pode acontecer num pior cenário, passa uma lei, eventualmente limita a atividade de um ou outro, muito possivelmente as empresas brasileiras vão continuar usando a arbitragem como fazem, e vão escolher a sede em outro país. Então, o grande prejudicado vai ser o Brasil. Por isso que eu acredito que não vai acontecer, né? O futuro, para mim, eu vejo, claro, em todos os países, um aprimoramento, e eu vejo uma especificação, uma especificidade. Me parece que daqui 10 anos que nós vamos ter alguns generalistas, mas nós vamos ter os advogados de direito arbitral da construção, os advogados que são muito especializados em direito da arbitragem em questões societárias, que tratam das questões envolvendo a administração pública, né? Então,
pode ter algum impacto, mas eu diria que a filosofia, quando acontece esse empoderamento, a gente vê até com os direitos sociais, com os direitos individuais, né, a partir do momento que você quebra alguma barreira, e era uma coisa meio óbvia, o comerciante ter a autonomia da vontade da parte, para levar sua questão ao fora do judiciário, a partir do momento que isso hoje é clarividente para todos nós, isso não volta atrás. Eu quero crer, eu converso constantemente com os juízes, né, de todas as instâncias, esse apoio pode ter uma anulatória em um ou outro caso, e também decorre do aumento enorme do volume de casos, enorme. Eles são francamente favoráveis à existência de um instituto que seja uma opção ao empresariado. Você pode discutir os limites. Olha, eu quero arbitragem envolvendo um trabalhador, todo trabalhador, ou eu vou ter um. Ah, eu quero arbitragem em contrato de adesão, eu vou ter os cuidados da lei. Bom, eu quero. O que eu faço, além de ser contrato de adesão, quando é uma relação de consumo, quais as sutilezas disso. Então, você pode ir tateando áreas sensíveis, sobretudo onde exista ainda um hipossuficiente, mas esse assenhoramento da existência, da possibilidade de um método separado, diferente do judiciário, esse, no meu modo de ver, está absolutamente conquistado. Sabe, mudou a cabeça, né, mudou a cabeça. Antigamente, 30 anos atrás, nós falávamos do monopólio da jurisdição estatal. Então, cai o monopólio, cai. E não só aqui, né, você vê esse desenvolvimento também em regiões mundiais em que ele não existia, como Ásia e África. Então, a Ásia está. O nível de desenvolvimento de arbitragem em Singapura, o que Singapura fez nos últimos 10, 15 anos é surpreendente, a ponto de vários grandes nomes da arbitragem internacional mudarem para Singapura, fisicamente estarem lá. Está concentrando a maioria dos litígios daquela região, e todos em inglês. Hong Kong também, né? Em razão da ascendência aí inglesa, do direito inglês. Então, eu vejo, acho que vamos sempre enfrentar dificuldades. O que eu queria também deixar para os jovens, assim, todos nós, os mais velhos, nós precisamos de gente boa. E isso a gente talvez só consiga perceber que nós, individualmente, podemos ter alguma utilidade, inclusive sistêmica, dentro de um sistema, participar de uma produção de uma lei. A gente só consegue, às vezes, enxergar lá atrás, né? Muitos anos depois. Porque a gente fica inseguro e fala assim, bom, será que vai dar certo? Será que eu vou fazer esse caminho profissional? Será que eu vou conseguir entrar no escritório? Você tem tantas etapas para superar. A gente sabe que é difícil, mas eu diria, não desista. Há espaço. O que precisa é perseverança, estudo, muita dedicação e perseverança. Ainda na minha atividade acadêmica, profissional, eu e os meus colegas, eu vejo uma imensa necessidade de bons profissionais e profissionais dedicados, né, profissionais que realmente queiram trabalhar. Eu acho que o lado, se eu puder fazer uma pequena, não é uma crítica, mas às vezes o lado negativo da geração de vocês é esperar resultados com muita rapidez. Na área do direito, se a gente fizer um comparativo com o mercado financeiro, que foi nos anos 90 e 2000, ou agora, né, no mercado virtual,
realmente são incomparáveis. Mas a área do direito é muito diferente. Ela é devagar, mas ela é ascendente e ela é muito longa. Então vocês têm que estar preparado para uma maratona. É um longo caminho de vida. E pode ser que vocês passem 1, 2, até mais, alguns anos, eventualmente num lugar que naquele lugar vocês falam: "Bom, mas eu não estou tão bem aqui". Calma, as coisas vão surgir, os espaços vão aparecer. Há muita necessidade de gente boa. O que às vezes a gente precisa de uma coisa, fala: "Por que nós vamos contratar para isso?". Que tenha já experiência. Estou falando, claro, que jovens é muito fácil contratar um jovem que sai de uma faculdade, porque todos têm a mesma experiência. Mas o que eu estou dizendo é assim, imagina vocês daqui 10 anos. Daqui 10 anos, vocês vão ser ainda muito jovens, já com bastante experiência. Já muito importante para o mercado de trabalho. Seja para ser advogado, nos grandes escritórios, seja para ser assistente de árbitro, seja para participar como administrador de uma câmara, aqui, fora do Brasil, ou em escritórios estrangeiros. Então, tenham calma, se preparem, continuem a estudar línguas, ou dizer, o domínio das línguas na geração de vocês é primordial, e as oportunidades surgirão, porque há muito espaço, há muitas coisas acontecendo, há muitas iniciativas e, portanto, espaços existem. Obrigada pelo conselho, professora. Realmente tem espaço para muita gente, tem cada vez crescendo mais, né, com a área cada vez mais se desenvolvendo, muito mais pessoas podem se dedicar e conseguir o seu espaço. E fica o aprendizado para a gente também, de não desistir e fazer as coisas com muita dedicação. E a última pergunta para encerrar a nossa conversa, então, seria qual seria uma área que a senhora vê muito futuro mesmo dentro da arbitragem e que a senhora tem mais apreço, mais gosto? E se tem algum conselho que a senhora gostaria de ter recebido no início da sua trajetória até aqui? Olha, a área que hoje eu tenho muito apreço, realmente são as questões societárias, que eu acho que são muito interessantes e cresceram muito. E as questões envolvendo a administração pública. Nós tivemos muito, e eu ainda tenho muitos casos envolvendo o direito da construção. Esse, como as obras de infraestrutura no Brasil continuarão a acontecer, né, nós vemos, a gente consegue ver movimentos. 20 anos atrás era a construção de grandes usinas hidrelétricas, depois pequenas usinas hidrelétricas. Hoje nós estamos na onda, depois tivemos a onda da construção dos estádios para eventos como Copa e Olimpíadas, estradas que nunca pararam, pois nós temos agora energia solar, energia eólica, sempre existirá para a área de infraestrutura a arbitragem. E aí, Júlia, o que eu digo? Novamente, vai surgir uma grande especialização, né? Já existem profissionais que, inclusive, trabalharam comigo, que eu já falava isso há muito tempo e que hoje eu reputo que são profissionais super especializados na área do direito da construção. Na área societária, eu também vejo aí um grande crescimento, até os índices da Câmara do Mercado, além das outras câmaras, mostram, e quero crer, eu gostaria de estimular também os profissionais que trabalham na área consultiva a experimentarem essa área de litígio. Quando eu passei alguns anos, muitos anos, né, no escritório LO, bom,
evidentemente, iniciamos o nosso trabalho sobre a batuta do professor Luiz Olavo, né, que era um sujeito especial, muito fora da curva. E, novamente, eu fui abençoada de ter podido viver com ele, ouvi-lo muitas vezes e ouvir seus conselhos. Mas nós fizemos lá uma coisa diferente. E isso também é uma lição, né. Às vezes você faz coisas claro, os outros escritórios que tinham já os seus modelos formatados, já tinham dado certo. Mas nós decidimos falar assim: "Ó, diferente, nós estamos lidando", tínhamos muitos litígios de muitas arbitragens internacionais. Então, nós produzimos a área, nós congregamos na nossa área de arbitragem, tanto advogados de litígio, uma faceta voltada à arbitragem, quanto profissionais de M&A, sobretudo para os casos de direito societário. E isso se mostrou de uma grande fortaleza, né, o sujeito que realmente já fez aquelas operações de mercado, já fez uma série de operações, ele ir para o litígio e a cabeça dele se expande enormemente, inclusive se ele decidir voltar e fazer só M&A. O que a gente procurava fazer, e não só nesse escritório que eu trabalhei em outros, a vivência em litígio mostra onde surgem os problemas. Só que o advogado do consultivo, às vezes, não tem acesso a esses problemas. Então, essa inter-relação é muito proveitosa, tá. E, finalmente, um conselho que eu diria, primeiro, eu acho muito interessante buscar não precisa ser oficialmente, né, mas um mentor, assim, uma pessoa que te inspire, uma pessoa que te estimule, que às vezes dê visões diferentes que cada um de vocês não está vendo, naturalmente por conta da idade, né. Existem hoje de novo, tive o professor Olavo foi meu professor de graduação. Eu me lembro muito bem que quando eu me formei, eu não era muito próxima a ele naquela época. Eu falei: "Professor Olavo, eu estou querendo fazer um mestrado", naquela época, "estou querendo fazer um mestrado fora, o que que o senhor acha?" Ele falou assim: "Não, Adriana, nesse momento, eu acho que você devia trabalhar e fazer o mestrado aqui". E depois fomos evoluindo. Quando eu fui fazer o doutorado com ele já queria uma coisa diferente, falou: "Não, eu quero que você fique um tempo parada e dedicada somente aos estudos para terminar o seu doutorado". Independente, né, do rumo que for, eu acho que existem também várias instituições, existe na ICA, né, International Council for Commercial Arbitration, e tantas outras mentorias. Essas mentorias são provisórias, né, 2 anos, algo como isso, mas elas são úteis, sabe, e daí podem surgir, alguns relacionamentos um pouquinho mais duradouros, né, então, eh, aquele sujeito, aquele advogado que você admira, que você de repente ele nem está na sua área, mas ele vai se falar: "Por que que você acha que que eu faço aqui nesse momento de dificuldade? Eu fico no escritório ou aceito um novo emprego, que estão me pagando muito mais, mas eu vou mudar de área?". Então, vocês vão ter vários desses embates ao longo da vida. Então, uma reflexão, se vocês tiverem condição de ter alguém um pouco mais velho para aconselhá-los, eu diria para se valer disso. Outros escritórios que eu atuei existia esse trabalho de mentoria dentro do próprio escritório que eu achava bárbaro. Se o Trent Ross Atanabe tinha isso há mais de 20 anos, eu achava bárbaro, que a gente mesmo sentar lá com uma pessoa mais velha e falar: "Bom, olha, eu estou tendo essa dificuldade aqui, eu estou nesse crossroads, para onde eu vou aqui, né? Faço a minha vida acadêmica ou faço a vida profissional de advogado? Dá para ter uma coisa misturada, um meio termo?".
e vocês terão muitas opções, né, os caminhos vão se abrir muito. E é isso, e fico à vontade também para vocês jovens, para de vez em quando eu e tantos outros, para de vez em quando, anualmente, vai bater um papo com um grupo de jovens para a gente discutir como é que está o cenário, e se alguma coisa que a gente falar aos mais velhos puderem ser útil para vocês, para nós será um prazer. O que eu não imaginava quando eu era jovenzinha que eu, por exemplo, ia poder contribuir num projeto de lei que tem importância nacional. Então, vocês vão passar por isso. Talvez não seja exatamente isso, mas vai ser outra coisa, porque se vocês tiverem interesse, porque a sociedade precisa. A sociedade precisa de bons profissionais. E serão vocês. Hoje eu vejo com muita clareza a sucessão, sabe? A necessidade dos jovens e o espaço que eles vão ter lá na frente e, portanto, tem uma certa ansiedade se vão chegar lá, se não vão chegar lá, é natural, mas muitos chegarão, no meu modo de ver. Depende, claro, tem um aspecto de sorte, eu tive sorte de escolher a área que eu gostava, né, comecei falando assim, mas tem muito de dedicação. A gente também vê muitos que vão parando ao longo do tempo, porque não tem precisa trabalhar muito, precisa gostar de trabalhar muito, né, não é só glamour. Eu vi outros, pessoas há muitos anos: "Não, não, glamour", eu falei: "Olha, vocês não sabem o quanto a gente trabalhou para chegar até aqui, ou quanto a gente trabalha em cada caso". Então é muita dedicação e as oportunidades eu sei que aparecerão. E tem muita gente mais madura que pode ajudá-los, inclusive fazendo cartas de recomendação, ajudá-los a entrar em faculdades fora do Brasil, ou a colocá-los aqui em escritório, em grupos de estudo. O mercado continua, eu diria, em ebulição. Talvez não caiba para todos, evidentemente, trabalhar com arbitragem, mas veja, Júlia e Alice, que eu queria terminar com uma coisa. Veja que rico que será, e que já foi, eu tenho certeza que já aconteceu, um juiz jovem como vocês, um juiz nos seus 25 ou 30 anos, que tenha tido essa vivência de arbitragem. Veja como ele também, quando for juiz, ele vai ter o grande desafio daqueles milhares de casos, mas ele certamente vai ter um olhar para o método alternativo de uma forma muito diferente, uma cabeça muito aberta. Ele vai usar aquele artigo do CPC, do negócio jurídico processual, eventualmente, ele vai conseguir resolver algumas questões. Bom, então, o fato dessa cultura ter se espalhado tanto, eu tenho certeza que fora até dessa área tão restrita da arbitragem, ela vai surtir frutos, né? Ela vai ou surtir outras formas de solução de disputas, como a gente vê nesses, acidentes aí, ambientais, nessas essas, negociações coletivas, a partir do momento que você muda o paradigma, que você fala: "Não existe só o judiciário é uma opção, está ali, é uma garantia que eu tenho, ele está ali, muito bem, mas eu posso ir para tantos outros lugares", né. Isso permite a gente ter uma liberdade de criação e pensamento e evolução do direito. Muito Muito obrigada, legal. professora Adriana. Foi muito enriquecedor conversar com a senhora aqui hoje. E obrigada por ter aceitado o nosso convite, por todos os conselhos. Pode ter certeza que nós vamos levar adiante e também todos os jovens que vão nos assistir. E obrigada por, de alguma maneira, ter sido, por alguns momentos, uma grande mentora. E saiba que nós temos muita admiração pela senhora e por toda a trajetória. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço ao Lauro também. Fico à disposição. Muito obrigada, professora. De nada, Alice.